seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim: André, boa noite, boa noite. Sei que você prefere que as pessoas sejam sucintas e é assim que eu vou tentar ser nesta carta. Tenho tantos anos, sou dona de uma longa história de vida para compartilhar. No entanto, não pretendo me deter a detalhes. Sou uma mulher forte, guerreira, bem-sucedida profissionalmente, tenho uma vida digna, sem luxo, mas controlada. Conquistei tudo com muito trabalho e dignidade, segundo a vontade de Deus. Me casei muito cedo, tenho 3 filhos e já me preparo para ser vovó no fim do ano. Bom, então parabéns, porque você já é vovó há alguns meses, né? Porque eu estou gravando agora, nossa, já tem 6 meses o seu neto, porque se foi no fim do ano, né? Estou gravando agora. Me vejo como uma mulher forte, no entanto sempre fui carente. Minha vida foi marcada na infância pela separação dos meus pais aos 11 anos, e isso já criou dentro de mim uma certa revolta com os homens. Aos 18 anos me casei precocemente, mas tinha responsabilidade e compromisso com minha identidade de mãe e esposa. Infelizmente não foi o bastante, e meu ex-marido resolveu se envolver com uma outra pessoa com quem vive até hoje. Fui levando a vida, estudei, conquistei meu espaço profissional, mas sempre percebia claramente que meu olhar estava voltado para o meu passado. Todas as dificuldades que eu passava, eu atribuía a culpa ao meu ex-marido pelo fato de ter destruído a nossa família. Na verdade, André, eu nem sei se eu já consegui deixar o passado passar de verdade. Eu acho que não. Sou uma mulher triste pelo fato de não ter conseguido ter uma relação duradoura, plena e feliz como eu imagino merecer, como você idealiza, minha querida. Às vezes a gente batalha pela sustentação da idealização e não pela sustentação da relação. Então, a gente batalha pela sustentação daquela idealização. E aí a gente esquece da relação real acontecendo aqui. Eu não estou dizendo que a culpa é sua, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer que às vezes a gente, aí a gente fica apegado àquela idealização e não percebe que a relação não estava bem e que a separação foi o melhor caminho. Pô, senão o cara vai continuar com você saindo com outra. Então, que de fato, que a separação foi o melhor, então, do que se permanecesse comigo e tivesse, a outra ali, mantendo a outra em paralelo, uma vida dupla. Só que aí a gente fica tão focado naquela idealização que a gente não analisa a realidade da relação, o que de fato estava acontecendo, como ele se portava, como eu me portava, como nos portávamos na realidade da relação, e por isso que a gente se angustia. E aí a gente não supera. E por que a gente não supera? Porque aquela idealização continua em nós. A gente não coloca os pés na realidade. A gente não encara a realidade de quando terminamos e a realidade de onde estamos hoje. Porque a gente está focado naquela ideia ainda. Só que aquela ideia não existe. E é por isso que eu fico nessa angústia toda. Porque eu tenho 2 realidades que estão caminhando juntas. A idealização que eu mantenho até hoje, só que aí quando eu olho para a realidade eu vejo que aquilo não existe mais. Que ele está com outra, que é com quem ele mantém a relação até hoje. Então quer dizer, eu vivo num conflito. Por isso que o meu passado vive, sabe uma nuvem? É a nuvem da idealização. Poderia ter sido, aí poderia ter permanecido junto até hoje. Aquela nuvem da idealização, Aqui, ó. Por eu não ter conseguido ter uma relação... Olha eu com a nuvem aqui, tá me doendo a mão já. Por eu não ter conseguido ter uma relação duradoura, plena e feliz como eu imagino merecer.
Todos nós merecemos uma relação boa, plena, madura, feliz. Porém, essa relação vai acontecer na realidade. Entende? Enquanto a gente ficar com a idealização, a gente não enxerga a realidade. E aquela idealização de lá de trás, ela nos acompanha até hoje, que é o fato concreto que eu tive, a relação concreta que eu tive, o fato concreto de ter uma família, a idealização, né, de família que eu queria, foi com ele, com quem eu tive filhos, tal. Então, essa nuvem me assombra até hoje. Eu tenho que espantar essa nuvem. Isso aí é a idealização que eu fiz, mas que não rolou. Às vezes a gente faz o quê? A gente cria, não é? Ah, puxa vida, né? Ah, que bacana ter uma família assim, assim, assim. Tá, eu até posso pensar, entende? No sentido de, né, a gente cria uma ideia, a gente traz uma ideia do que é uma relação, do que é uma família e tal. Só que aí a gente tem que olhar a realidade do que está acontecendo. Senão vira a idealização. Uma coisa é ter uma ideia. A gente sempre tem uma ideia. A gente tem uma ideia do que é amor. A gente tem uma ideia do que é afeto. A gente tem uma ideia do que é um relacionamento. Só que essa ideia tem que partir da realidade. O que eu quero para mim, o que eu não quero para mim. Porque senão a gente fica na idealização e a gente não enxerga que a gente está vivendo uma coisa que não corresponde com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente não quer para a nossa vida. Mas aí para sustentar aquela idealização, a gente sai, a gente sai da realidade, a gente finge que não vê, a gente se anula, a gente se coloca para baixo, a gente se acha que é vítima. Por quê? É muito mais fácil me sentir vítima. Porque se eu me coloco como autora da minha história, eu preciso me posicionar na realidade. E eu preciso assumir a minha vida. No mês de novembro do ano passado, ou seja, 2013, como o Natal se aproximava, penso que a carência bateu mais forte e então resolvi conhecer um homem que já era meu amigo no Face já fazia 2 anos. Eu o conheci pelo Badoo e trouxe ele para o Face. Ao conhecê-lo, ele me falou tudo o que eu queria ouvir. Prometeu casamento rápido, cuidado, construção de vida a 2, enfim. Não demorou muito, eu que já estava achando aquilo tudo muito acelerado, percebi que o rapaz era bem difícil de convivência, antissocial, depressivo, emburrava à toa, não lidava com pequenas frustrações, grosso, crítico, cultuava o corpo. Aliás, uma das vantagens era não ter vício nenhum e praticar esporte. Notei também que ele era compulsivo sexualmente e que gostava de ostentar o seu harém para mim. Um perfil psicopata mesmo. Não vamos dizer psicopata, que é uma palavra forte, né? Um perfil psicopata mesmo, de gente desequilibrada. Veja bem, não é porque uma pessoa é desequilibrada que ela é psicopata, hein? Mas apesar de perceber tudo isso, eu estava estática e sem ação, como se estivesse encantada. Bastaram 3 meses de relacionamento para que do mesmo jeito que ele entrou, ele saísse. A mesma pressa da entrada é a pressa da saída. Dizendo que precisava ir atrás de uma outra mulher da net que conhecera antes de mim. Sou uma mulher intensa nos sentimentos, comunicativa, autêntica, e meu coração se abre demais quando estou interessada. Mas sempre odiei mulher burra. Adoro essas palavras assim, né? Que me surpreende. Sempre odiei mulher burra, que mendiga sentimentos, se faz de vítima, aceita mentiras e migalhas. Ele me pediu um tempo de 15 dias para decidir entre mim e ela. E é claro, eu dei 15 minutos. Certíssima você. Parabéns. Eu dei
15 minutos para ele sair da minha vida e da minha casa. Ai, tão gostoso ler essas coisas, viu? Hein? Hein, Peixa? Hein? Fala a verdade, atitude, né? Atitude. Atitude. Fiquei bem mal, pior do que imaginava ficar. E foi nesse contexto que assisti seu vídeo Relacionamento com Pessoas Desequilibradas. Daí me apaixonei pelo seu jeito realista e firme de falar com seus ouvintes. Você falou diretamente para mim. Era a minha história ali. Resumindo tudo isso, eu quero dizer que na net, num barzinho, encontro casual, de qualquer forma, o risco é grande de encontrarmos pessoas rasas e que não sabem o que querem. Elas estão aí, em toda a parte. Com certeza, minha querida. Para destruir os nossos sonhos, não. E nos causar decepção, não. Não. Elas nos causam decepção, mas elas não podem destruir nossos sonhos. Os nossos sonhos são nossos. As pessoas se vão, os sonhos permanecem. Tá? As pessoas vão. Elas vão. Os nossos sonhos, aquilo que nós queremos para a nossa vida e aquilo que nós não queremos para a nossa vida, é onde a gente se finca, é onde a gente se firma, é onde a gente se apoia, é onde a gente acha as estratégias para que a gente, então, caminhe. Para que a gente desenvolva as nossas ações a partir disso. Você vê, são duas perguntinhas tão simples, absolutamente simples, e que eu falo quase constantemente nos vídeos. Acho que tem gente até enjoada de ouvir. Mas para mim é o norte. São duas perguntinhas absolutamente simples, parecem até ridículas. Mas que se a gente se orientar a partir delas, o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim. Quando a gente faz essas perguntas, fica impossível a gente não olhar a realidade. E é na realidade que a gente interfere. É na realidade que a gente consegue colocar e ter ações concretas. As pessoas vão. Nos decepcionaram, sim, nós também nos decepcionamos com ela, porque às vezes a gente projetou tanta coisa, então na verdade também, né, às vezes a pessoa nem falou tudo aquilo, a gente é que estava tão carente, a gente projetou tanta coisa na pessoa, a pessoa já veio com tantas palavras de forma acelerada, e a gente então já projetou tanta coisa, né, a partir de todo aquele discurso. E aí a pessoa vai embora. Então, quer dizer, ela nos decepcionou e nós também nos decepcionamos com ela porque nós criamos uma ilusão. E a gente projetou uma imagem e queria que a pessoa cumprisse, correspondesse com aquela imagem que nós projetamos nela. Então, ela nos decepciona, mas nós também nos decepcionamos com ela. Porque tem uma parcela, muitas vezes tem uma parcela de culpa nossa também. A gente cria muita expectativa e quer que a pessoa corresponda àquelas expectativas que projetamos nelas. Então, decepção é normal acontecer. As decepções vão acontecer. As pessoas rasas vão existir? Lógico que vão. E por causa delas, então a gente vai se fechar. A gente vai se fechar e deixar de conhecer uma pessoa profunda? Assim como existem as pessoas rasas, tem tanta gente profunda. Tem tanta gente verdadeira no sentimento. Tem tanta gente que também se entrega verdadeiramente, que começa com calma, que entende que tudo é uma construção, não é? Que valoriza pequenas coisas. Tem tanta gente assim como tem tanta gente rasa. Agora, se a gente julgar todo mundo a partir das rasas, então a gente já parte do pressuposto que todas são rasas, então automaticamente a gente nunca vai ficar com uma pessoa profunda, que tem profundidade, porque a gente não dá chance para elas. Porque a gente já julgou como se fosse rasa. Então, quer dizer, nós deixamos os nossos sonhos. O que eu quero? Eu quero encontrar uma pessoa profunda, uma pessoa que tem profundidade. Eu quero encontrar? Eu quero. O que eu não quero para mim? Eu não quero uma pessoa rasa, mas para isso eu preciso.
Eu preciso avaliar que tem a rasa e tem a profunda. Tem aquela que é rasa e tem aquela que tem profundidade nas coisas, nos sentimentos. Tem as falsas e tem as verdadeiras. Entende? Tem as oportunistas e tem as sinceras. Agora, se eu julgo todas a partir de uma, então quer dizer, você está vendo? Aí os meus sonhos foram embora por causa de uma pessoa rasa que passou pela minha vida. E os meus sonhos foram embora. Não, pode mudar isso aqui, ó. Para destruir os nossos sonhos e nos causar decepção. Causar decepção, repito, causam. Mas destruir os sonhos, nós que permitimos. Os sonhos são nossos. Os sonhos são nossos. Então, fazer com que os nossos sonhos permaneçam em pé vai depender de nós. E de como enxergamos e percebemos as situações. Colocamos cada qual no seu lugar e continuamos trilhando o nosso caminho. Se fosse possível, eu gostaria de mudar o meu jeito de encarar a vida de mulher sozinha, sabendo lidar melhor com a solidão e administrar as minhas carências. Minha querida, carências todos nós temos, não é? Umas mais, outras menos. Carências, momentos de carência, períodos de carência, todos nós temos. A gente tem que avaliar certinho, a gente tem que fazer um mergulho dentro da gente. Quando a gente faz um mergulho dentro da gente, a gente percebe qual situação a gente está mais carente, qual período, que tipo de situação nos deixa um pouco mais angustiado. E aí a gente começa a lidar. Sabe? Não, o médico ele não tem que saber certinho para fazer o diagnóstico. A gente, quando faz esse mergulho com a gente mesmo, a gente analisa que tipo de situação que, quando acontece, que me deixa mais assim, né? Que tipo de momento, que tipo de situação eu fico mais carente. E quando eu estou nesse tipo de situação, que tipo de mecanismo de defesa eu tenho que tomar? Como eu tenho que me portar? Né? Para que eu não me deixe levar assim por, sabe? A pessoa passa, né? Tá com um cisco no olho. Ai, você viu? Tá piscando pra mim, hein? Gatinho, hein? O cara tava com um cisco no olho. Só que a pessoa tá tão carente que enxerga coisa... enxerga coisa onde não tem. Projeta coisas, não é? Cria ideias e ilusões. Então, isso aí é o mergulho que a gente faz com a gente mesmo para a gente se conhecer. A gente não tem que ter medo de se conhecer. Não tem que ter medo de conhecer o nosso... Às vezes a gente tem medo da solidão porque a gente tem medo de se conhecer. A gente tem medo de se posicionar diante do nosso próprio eu. Apesar de vivermos em uma sociedade que nos cobra que vivamos em pares, existe esta receita. Como ser feliz mesmo sozinha? Como ser feliz mesmo sozinha? Aguardo seus comentários. Um abraço. Minha querida, né? Nossa, no meu livro eu falo tanto, um capítulo inteiro só disso. Né? Só disso. Essa mania que a gente tem de achar que a solteirice é como se fosse uma doença que deve ser evitada a todo custo. A todo custo. Eu tenho que evitar a solteirice a todo custo, porque não existe possibilidade de eu ser feliz sozinha. Por que não? Desde que eu não esteja... Eu repito, essas situações, eu vou me fechar por causa de uma pessoa rasa que passou pela minha vida? Sabe? Agora, tem determinados momentos, esse é o conhecimento, o conhecer-se. De repente, eu saí dessa situação que me fez mal, me trouxe decepção? Sim, repito. Né? Ele me decepcionou e eu me decepcionei com ele. Então, eu estou num período agora que não quero, mas não estou fechado. Não estou fechado para relacionamento. Eu apenas estou num período agora, eu comigo mesmo, mais introspectivo, né? Refazendo aqui as minhas próprias certezas, resgatando os meus sonhos. Porque ele não levou embora os meus sonhos, não. Meus sonhos são meus. Mas eu preciso dar uma reestruturada neles. E depois, então, quando a gente cultivou esse nosso jardim, que aí o jardim tá bacana, tá legal, né? Agora estou em paz, estou tranquilo mesmo.
Eu não cedo essa cobrança, eu preciso estar com alguém, preciso estar com alguém, preciso estar com alguém, preciso estar com alguém, preciso estar com alguém. Eu estou bem comigo mesmo, não estou fechado a relacionamento. Aí tem possibilidade da gente encontrar aquilo que a gente procura. Aí a outra pessoa vai ser a nossa opção. Porque você, em primeiro lugar, já estava bem com você mesmo. Então a outra pessoa é a sua opção. Não é para preencher carência, não é para preencher requisitos da sociedade que exige que estejamos em pares. Muito obrigado pela sua participação, viu? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Tem a minha página no Facebook, é só você clicar lá em curtir, né? Curte a página lá do Facebook e aí você acompanha a minha página, as postagens. Acompanhe o perfil da Peixa, né? O dela é perfil mesmo, é só você digitar lá Peixa. Bom, as descrições estão tudo aqui, o Face da Peixa também. Safadinha, né? Tá tudo aqui. Links de livrarias que vendem meu livro, tudo aqui na descrição dos vídeos. Inclusive o canal do Adrian, que é quem faz aqui as capas com os títulos dos vídeos. Muito obrigado e um forte abraço.